Perfeito, então vamos fazer a resolução dos exercícios, né? A gente conversou sobre o Balance Scorecard na aula passada e havia a necessidade de a gente fazer a correção dos exercícios. Então, eu tirei esses exercícios de questões de concurso público, mencionei que também é muito cobrado para a área contábil, apesar de que alguns concursos aqui, na hora de eu selecionar, acabei não selecionando os da área contábil, tá? Então, alguns são mais uma ideia inicial, até para entender como é que é a situação da empresa, né? E outros até a questão de vantagem competitiva, mas vai ser bem interessante, é tudo o que a gente viu a respeito da nossa aula passada. Então, a primeira questão diz assim, ó, os membros da diretoria de uma empresa do setor industrial começaram a perceber, em função da necessidade de sobrevivência no mercado, que precisavam estar mais atentos ao movimento realizado pelos concorrentes. Um dos membros, entretanto, questionou essa necessidade, já que até então a empresa vinha ocupando uma posição razoável no mercado. Já outro membro da diretoria explicou que a preocupação com o movimento da concorrência ela é justificada, por ser a empresa um sistema. Aqui vocês tiveram também, além da nossa conversa, da nossa aula, vocês tiveram também uma conversa inicial quando vocês tiveram administração para contadores, ou, dependendo como é que é a nomenclatura da disciplina, né, se chama introdução à administração. Se fala a respeito dos autores, né, que eles iniciavam a falar a respeito da organização, que eles pensavam a empresa como ela isolada do mercado, como se ela fosse um sistema fechado. Só que, na verdade, e a gente viu isso quando a gente falou a respeito do Balance Scorecard, que ela exerce influência, né? As atitudes que ela tem, a atuação dela, ela exerce influência no entorno onde ela está, só que ela também recebe influência. Então, na hora que você vai definir as estratégias, né, quando você vai trabalhar, você está ciente de que uma alteração numa regulamentação, o governo exerce influência, o poder que um fornecedor tem de pressionar para dizer, olha, vai ser esse o preço, deve ser dizer assim, mas eu não vou conseguir repassar isso para o cliente. O cara diz, não, olha, eu não tenho só você sabe que só eu sou seu fornecedor, não existe outra pessoa que trabalha com esse tipo de produto, então eu vou aumentar e acabou, né? Então a gente verifica o seguinte, que a empresa, né, ela é um sistema, né? Ela é um sistema aberto que ela influencia o entorno e ela também é influenciada, né? Pelas variáveis existentes no mercado, como os concorrentes, os fornecedores, o cliente, dentre outros. Então, a questão de número 1, a resposta é, né? Aberto, que influenciado pelas variáveis existentes no mercado, como os concorrentes, fornecedores e clientes, dentre outros. Legal? Alternativa C. Questão de número 2. Essa é do exame de suficiência e ela diz o seguinte, 2016. Um coordenador de manutenção, desejoso por verificar a qualidade do serviço de sua equipe, desenvolveu alguns indicadores de desempenho, entre os quais o indicador de retrabalho, chamou de IR, indicador de retrabalho. Os serviços realizados por sua equipe não envolvem aplicação de material e todas as reclamações apresentadas pelos seus exigentes clientes são analisadas pelo coordenador técnico. Em caso de reclamação procedente, os custos de retrabalho são cobertos integralmente pela entidade, que refaz o trabalho já realizado anteriormente, sem custos para o cliente. O indicador de retrabalho, né, conhecido como IR, segundo o coordenador, deve ser interpretado de acordo com a lógica apresentada pela figura a seguir. Aí ele diz, né, ó, quanto mais alto o percentual, mais baixa a qualidade dos serviços. Né, e quanto mais baixo esse percentual, tem uma alta qualidade de serviços. Né? Então, quanto mais alcançar 100%, né, significa que tem um alto índice de retrabalho, ou seja, baixa qualidade. Né? Um índice bem baixo indica que o indicador de retrabalho é baixo e significa, né, uma alta qualidade de serviço. Que nem eu comentei antes com vocês, né, no nosso vídeo lá no canal do YouTube, tem vídeo sobre gestão da qualidade. Lá eu trato a respeito dos custos da qualidade, entendendo a questão dos custos da qualidade, prevenção, né, e entre você atuar de uma forma preventiva, você ter toda a questão de retrabalho. É bem interessante, né, sugiro como extra depois para as férias e tudo mais. Beleza, aqui continuando o exercício, diz assim, ó,
A quantidade de serviços refeitos em um período corrente, mais referente a um período anterior, ela é imaterial e não necessita, segundo a análise do coordenador, de segregação. Esses casos são acatados como do próprio período em análise. Considerando apenas as informações apresentadas, assinale entre as fórmulas abaixo aquela que corresponde a uma medição para o indicador de retrabalho mencionado, cuja unidade de medida seja. Pessoal, a gente leu, né? Bem bacana. Deu para entender bem direitinho. Só que se a gente for observar, a pergunta e a resposta, ela está aqui, ó. Apesar da gente ter lido toda a explicação do que era, de como é que se media, né? Então, até para ter um exemplo de como é que funcionou aqui a questão do exame de suficiência, ele quer saber o indicador de retrabalho, que ele faça o seguinte, deixa eu só puxar mais para baixo para ficar melhor para ver até as alternativas. Ó, cuja unidade de medida seja porcentagem dos serviços refeitos, então, porcentagem dos serviços refeitos em relação ao total dos serviços realizados. Então, é numerador, né, denominador. Então, lá no denominador, relação total dos serviços realizados. Número total de serviços refeitos, não. Número total de serviços realizados no período anterior, no mesmo período, ó. Tá vendo? Ó, no período anterior, número de serviços refeitos, e aqui, ó, alternativa A. Vai dizer justamente, a alternativa A, porcentagem de serviços refeitos em relação ao total de serviços realizados, tá? Então, a gente viu que ela é uma questão extensa, mas a pergunta ali está bem no finalzinho, né? Assim, é o final. A primeira parte era a compreensão. A questão, então, número 2, alternativa letra A, tá? Alternativa A. Questão bem tranquila, né? Mas vê que ela tem toda uma contextualização. Questão número 3 diz assim, ó, a forma mais adequada de estabelecer um indicador de desempenho é inicialmente definir o objetivo. Tudo que a gente foi vendo lá do Balanced Scorecard, lembram? O objetivo, a perspectiva, né? Então, a forma mais adequada de estabelecer um indicador é, num primeiro momento, definir o objetivo. Vamos continuar a leitura. Que se quer alcançar, né? Em que há interesse. E, em seguida, definir o indicador. O objetivo informa claramente o que deve ser medido e onde se quer chegar, enquanto o indicador permite a avaliação ou a medição do grau em que esse objetivo estabelecido está sendo alcançado. Com base no exposto, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o processo, o objetivo e o indicador. Então, a questão de número 3, já adiantando para vocês, o processo, o objetivo e o indicador, a resposta é a letra D. Então, processo, atendimento médico hospitalar, necessidade de retorno para atendimento com valor igual a 0, ou seja, todo paciente atendido deveria ser curado no primeiro atendimento, sem retorno. E daí, o indicador, né, para identificar se alcançou ou não esse objetivo é a índice de resolutividade no atendimento médico hospitalar. Questão de número 3, resposta a letra D de dado, tá? Vê que tem umas situações que ele nem apresenta, né? Não, ele apresentou educação, ano de escolaridade, 70% da população, não faz sentido, né? Isso aqui, ó, como indicador. Segurança, que poderia ser uma meta, alguma coisa, né? Mas não é a ideia do indicador. Segurança, número de mortes, dias de cidades mais violentas, né? Então, a resposta da 3 é a letra D, tá? Eu vi que alguém respondeu ali pro Jordan também, ali a questão 2, beleza. 3, letra D. Questão número 4. Concurso para analista judiciário, diz assim, ó, objetivando uma significativa mudança em sua forma de atuação tradicional, determinada organização pública decidiu instituir um modelo de gestão estratégica utilizando como suporte metodológico o Balanced Scorecard, BSC, né? Logo, na primeira etapa de aplicação, referida organização foi instada a identificar, olhando para o futuro,
como pretende ser reconhecida por seus colaboradores, clientes, fornecedores e pela própria sociedade. De acordo com a visão do BSC, esse aspecto da organização a ser identificado é, né? Então, assim, ó, a gente falou que a missão, né, é a razão de ser da empresa, e a gente também falou que como a empresa, né, almeja lá na frente é justamente a visão. Então, a questão do número 4, resposta, né, letra C, a visão. Como é que ela almeja, né, onde que ela quer estar, né, anos na frente, é a ideia de visão. Questão número 5. Estão indo bem? Sim, né? Acho que o pessoal está indo super bem. Questão número 5. Concurso para técnico judiciário. Diz assim, ó. Como recurso para a implantação do planejamento estratégico, o Balance Scorecard. Aí ele vai tentar trabalhar a ideia do que é o Balance Scorecard, né? Então, o que é o Balance Scorecard? Implica a criação de uma série de indicadores de desempenho voltados para a realização de objetivos estratégicos da organização. 5, letra C. E vocês estão observando que a gente tem uma questão, o número de exercícios é uma quantidade de exercícios pequenos, né? Não é uma quantidade grande, mas a forma com que ele é perguntado é sempre a mesma forma, né? Eu trouxe questões distintas, mas geralmente são questões, né, para que você responda, né, ou que você tenha compreensão do que vem a ser o Balance Scorecard, né, quais são as perspectivas do Balance Scorecard, vocês vão ver que é uma das próximas perguntas, entender ali a respeito dos indicadores, a formulação dos indicadores, né, então bem legal esse conteúdo. E muito importante, né, muito interessante também a prática dele nas organizações. Questão número 6, diz assim, ó, o que é o Balance Scorecard, né? Então, o Balance Scorecard trata-se de aí a gente já falou, né, e a mesma lógica, conjunto de indicadores que proporcionam aos gestores uma visão rápida, abrangente de toda a empresa. Inclui indicadores. Então, a 6 é a letra E, financeiros e operacionais, definindo em pelo menos 4 perspectivas. E daí aparecem as 4 perspectivas. Cliente, interna, né, da organização, inovação e aprendizado. Tá? 6, letra E. Questão 7. O Balance Scorecard é uma ferramenta para mensurar, acompanhar e comunicar a estratégia da organização para seu ambiente interno e para orientar a organização em direção à sua visão de futuro. A análise do desempenho da organização a partir do BSC trata-se de 4 dimensões. Beleza, então quais são as 4 dimensões? Alternativa E, novamente, né? Clientes, aprendizado e crescimento, finanças e processos internos, tá? Bem legal. Vocês viram como ele aparece, né, e na sequência, e quais são os assuntos que são cobrados a respeito do Balance Scorecard, que cai bastante em concursos públicos, cai também no exame de suficiência, e até devido à importância, né? Lembro vocês que na aula passada a gente até tinha comentado, né, que um dos autores do Balance Scorecard é o mesmo que desenvolveu, né, a questão do custeio, né, ABC. Questão 8. Questão 8, ele vai falar a respeito da gestão estratégica, que organiza os contributivos que as diversas áreas têm de dar à organização, servindo como linha orientadora à integração dos esforços demandados pelos respectivos profissionais. Né? Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta quanto aos elementos que integram o planejamento estratégico. Aqui a gente entra um pouquinho mais na questão do planejamento estratégico, mas como era do mesmo concurso, também achei interessante mencionar, e que envolve, né, toda a análise para fazer o Balance Scorecard, né, de uma visão estratégica e de um planejamento estratégico, tá? Então, achei importante, trouxe para vocês. Então, quais são ali os elementos, tá? Os elementos são missão, que é a razão de ser da empresa, a visão onde ela quer chegar, os objetivos estratégicos, a análise SWOT, que eu acho que vocês tiveram, outro professor trabalhou com vocês a respeito da análise SWOT, que é justamente, né, identificar, né, internamente quais são as forças e as fraquezas do seu negócio, ou seja, pontos fortes, pontos fracos, e externamente, né, quais são as oportunidades e as ameaças. É uma forma de fazer um diagnóstico,
tá? De onde a empresa está inserida, o que ela tem de melhor, o que ela tem de ponto fraco que ela deve melhorar, e assim, né, que oportunidades que ela tem no nicho que ela está atuando, no setor que ela está, e quais são as ameaças, o que ela tem que tomar um cuidado. E metas a serem cumpridas em seus respectivos prazos e responsáveis, tá? Bem legal, né? E essa aqui é a alternativa, a letra D. Aqui ele faz algumas, ele na hora de ele fazer as asserções erradas, então ele coloca análise SWOT, só que ele diz que só é ameaças e oportunidades, e não, né? Então ele faz alguns pontos aqui, ele acaba inviabilizando as outras alternativas como respostas corretas, né? Ó, a análise do microambiente exclusivamente. Então a ideia de analisar o ambiente, né? O que está mais próximo da empresa, fornecedores, clientes, que é a ideia do microambiente, mas também analisar questões a questão do macroambiente, que às vezes não é tão próximo do dia a dia da empresa, mas que também influencia no negócio dela, tá? Então, a 8, letra D. Questão número 9. A criação de diversos cenários no processo de planejamento estratégico é fundamental para que a organização possa lidar com a incerteza ambiental que envolve. Então, o que acontece? No processo de planejamento estratégico, são feitas análises, né, no sentido de, né, como é que uma variação do câmbio pode impactar o meu negócio, né? O câmbio mais alto vai inviabilizar as importações, mas vai facilitar ali, ou facilitar as exportações, né? Se eu tiver ali uma redução no IPI, como é que eu posso ser beneficiado? Então, esses vários cenários, ou até, digamos, como é que meus concorrentes podem, né, estar um passo à minha frente. Então, são desenvolvidos diversos cenários justamente para que a empresa veja como é que é o caminho, o que ela pode fazer. Então, existem diversas situações onde, num primeiro momento, né, a empresa dependia de um fornecedor de fora, com o tempo e com uma preocupação até a questão do dólar e tudo mais, você acaba fomentando fornecedores internos dentro do país. Então, são formas de você, né, criar cenários e desses cenários você traçar, né, toda uma estratégia de como é que você vai reagir nesses diversos cenários ou até já se precaver para que no futuro você não sofra tão fortemente os impactos, né? Por exemplo, com esse assunto de estabelecimentos comerciais fechados, alguns já tinham seus negócios com venda online, né? Alguns já vendiam, talvez não era um percentual tão expressivo do seu faturamento, e outros tiveram que se adaptar. Então, quem já tinha vendas online, já tinha o portal, já tinha tudo pronto para dizer, olha, infelizmente a minha loja que vende equipamentos de proteção individual, né, ela também tem uma loja online, né? Então, olha a velocidade de um outro que diz assim, poxa, eu vendo tudo presencial, minha loja a partir de agora não abre, e como é que a pessoa vai fazer? O cara tenta buscar pelo WhatsApp, tentar botar, né, aqui em Blumenau teve lojas que eles fizeram, né, um adesivo, né? Adesivaram a vitrine da loja, dizendo assim, olha, estamos com entrega em domicílio, né? Telefone de WhatsApp com os dados, por quê? Todo mundo tem uma locação alta, um valor de locação alta, tem equipe, o cara falou, preciso faturar, preciso pagar minhas contas, né? E daí começaram, inclusive, lojas de sapatos e de roupas com entrega em domicílio, tá? Com delivery e tudo mais, uma forma de tentar, né, fazer que talvez algumas empresas já estivessem no mundo online. Então, o primeiro passo foi o quê? Tentar fisicamente botar uma placa, já que não tinha um banner, nada na internet, né? Mas para as pessoas soubessem que eles também têm um atendimento online. Questão número 10, são nossas duas últimas questões, 10 e 11, né? Aqui é uma questão para entender, se fala muito a respeito de vantagem competitiva, né? A empresa tentar buscar um setor, um nicho ou um produto que garanta a ela, né, devido às situações, que ela obtenha vantagem frente aos concorrentes, uma vantagem competitiva, tá? Aqui, com a questão da vantagem competitiva, eles fizeram aqui um jogo de palavras para ver se a pessoa entende o que vem a ser uma vantagem, né? Aí até trouxeram a ideia da alavancagem competitiva. A gente teve a alavancagem financeira e operacional, mas não é isso, não está aqui relacionado à questão da estratégia,
nesse ponto, a alavancagem operacional financeira é uma coisa, né? A alavancagem competitiva aqui não é essa palavra. Beleza. Então, assim, ó, questão 10 diz assim, ó, dada a proximidade geográfica de uma empresa em relação ao seu principal fornecedor de carvão, foi possível para essa empresa criar mais valor que seus concorrentes. Prevê-se, porém, que em um ano a mina de carvão estará exaurida e a empresa passará a ter de buscar matéria-prima de fornecedores mais distantes. Então, assim, ela está numa situação estratégica atual, ela tem uma vantagem frente aos concorrentes, só que em um ano a mina vai estar exaurida, ou seja, eles não vão mais conseguir retirar carvão dessa mina. Tá? Então, isso é uma vantagem que não vai durar para sempre, é uma coisa daquele momento, né? Até o período de um ano. E a empresa passará a ter que buscar a matéria-prima de fornecedores mais distantes, da mesma forma que seus concorrentes já vêm fazendo. Então, do ponto de vista da administração estratégica, a situação retratada é um exemplo de. Então, é uma situação que ela está numa situação de vantagem competitiva frente aos concorrentes, só que essa é uma vantagem competitiva que daqui a um ano não vai mais existir, ela vai comprar matéria-prima da mesma localidade. Então, é uma vantagem competitiva temporária. Tá? Questão 10, alternativa C. Por fim, nossa última questão diz assim, ó, a respeito da definição de indicadores de desempenho, assinale a alternativa correta. O que são os indicadores de desempenho, né? Então, resposta é dados objetivos que descrevem uma situação sob o ponto de vista quantitativo. Tudo você vai mensurar. Então, você vai trazer indicadores onde você possa mensurar, né, aonde que você está em relação ao seu objetivo, né, em relação à sua meta, quanto que você está. Devem possuir características essenciais, tais como constituir uma relação entre variáveis mensuráveis e associar o respectivo resultado a um objetivo de desempenho pré-estabelecido, além de outras características complementares, como simplicidade e comparabilidade, tá bom? Aqui ele tenta trazer, ó, a letra C ele bota subjetividade, mas a gente falou que são dados objetivos, então não seria subjetividade, né? Então, ele vai trazendo as alternativas, né, que acabam inviabilizando as outras respostas, tá bom? Resposta da 11, alternativa A. Pessoal, com isso, a gente conseguiu trabalhar as questões relacionadas, né, ao Balanced Scorecard e também tivemos a oportunidade, né, de trabalhar o nosso conteúdo nos seus mais diversos pontos, tá? Espero que vocês tenham gostado da resolução desses exercícios, foram exercícios bem bacanas, né? E nossa aula, então, foi concluída com êxito. Agradeço a presença de todos, vou parar a nossa gravação e vou passar mais alguns recados finais, tá bom? Um abraço, pessoal, só um minutinho.